Oi pessoal, eu sou a professora Pamela e hoje a gente vai falar sobre a célula eucariótica vegetal. A gente já sabe que célula eucariótica é aquela célula que possui um núcleo, então é aquela célula em que o material genético desse indivíduo, desse ser vivo, fica contido dentro do núcleo, ou seja, ele fica separado das organelas, das outras coisas que estão ali no citoplasma, no interior da célula. Bom, pessoal, você já deve ter observado que tem alguns itens aqui que estão em destaque, eu deixei eles em vermelho, porque são itens que a gente não encontra lá na célula animal, embora a célula animal também seja uma célula eucariótica. Então, vamos falar primeiro deles? Vamos começar aqui pela parede celular, né? A parede celular está representada aqui nessa estrutura verde e a parede celular ela vai se apresentar como uma estrutura principalmente de proteção mecânica, mas também proteção contra micro-organismos, né? Então ela é uma estrutura rígida, é uma estrutura que vai se formar ali principalmente de celulose, que é um carboidrato, né? É um açúcar. Então ela vai dar uma rigidez para essa célula, evitando que ela se rompa facilmente, como aconteceria com uma célula animal, tá? Então ela vai ter essa função. Além disso, nós temos também o vacúolo, né? O vacúolo, ele vai ocupar aqui, ó, essa grande parte da minha célula. Claro que aqui é um exemplo de célula, né? Mas o vacúolo, pessoal, ele vai trazer dentro dele água e materiais dissolvidos, diluídos. Então, ele é uma região que serve para armazenamento de substâncias. Então, tem vegetais que têm reservas de diferentes nutrientes, né? Então, essas reservas vão aparecer aí dentro. E também como um componente de controle osmótico, né? Então, por conta da sua concentração estar mais alta, mais baixa, isso pode promover ali um aumento ou uma diminuição da pressão osmótica, tá? Então, isso vai depender dessa situação. Bom, pessoal, dando continuidade, os plastos ou plastídeos são organelas que vão aparecer ali nos vegetais e eles vão apresentar algumas funções dependendo do tipo de plasto. No caso do cloroplasto, que é esse mais famoso, que a gente vê muito, né? Ele tem essa coloração esverdeada porque ele vai trazer a clorofila no seu interior, que é o pigmento que vai ajudar ali a fazer a fotossíntese. Então, é o cloroplasto que vai ser responsável pelo processo de fotossíntese na planta. Então, ele é uma organela muito importante, considerando, né, essa função aí de produção do próprio alimento, porque são seres autotróficos. Só que a gente tem outros plastos. Existem, por exemplo, os leucoplastos, que são os que não têm pigmentos e eles servem para armazenar substâncias. Então, eles podem armazenar amido, gorduras, proteínas. Existem também os cromoplastos, que vão ter outros tipos de pigmentos, como pigmentos de cores mais quentes, né, alaranjadas e tudo mais, que vão aparecer aí em frutos, em flores também, tá? Então, os plastos, em geral, vão ter essas diferentes funções, mas o cloroplasto é o mais famoso, né, o que a gente mais encontra aí se falando, tá? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do glioxissomo, que tá aparecendo aqui, né? Ele é formado aqui como uma vesícula. Eles vão ser encontrados particularmente nas sementes que estão em processo de germinação. Por quê? Porque eles vão conseguir transformar a gordura, os lipídios que estão ali presentes, em amido, em açúcar. Então, eles vão auxiliar ali na liberação desses nutrientes para que essa planta que está em desenvolvimento aí possa se nutrir. Agora, vamos falar das outras organelas, né? Porque a gente tem muitas outras organelas e estruturas aí que vão ser comuns às células animais e às células vegetais, mas eu não sei se vocês repararam na ausência de uma estrutura. Aqui a gente tem a representação de uma célula vegetal típica, aquela que vai aparecer nos seus exercícios, né, nos seus vestibulares e tudo mais. Mas, pessoal, ela representa, na verdade, uma célula vegetal de vegetais superiores, né, de gimnospermas e angiospermas. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver que elas não apresentam os centríolos ou centrosomos, tá? Que são aquelas organelas responsáveis por auxiliar ali no processo de divisão celular. Então, a divisão celular dos vegetais vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas, pessoal, nos vegetais inferiores, né, briófitas, pteridófitas, essa organela ainda aparece. Mas o típico da gente ver de uma célula vegetal, né, no ensino médio e tudo mais, é esse modelo dos vegetais superiores, tá? Então, a gente não vai ter essa organela aqui. Bom, então vamos começar aqui do nosso lado direito, né? Lá em cima a gente tem o título da membrana plasmática e ela está representada aqui em laranja. Então, ela vai ser aquela estrutura que reveste toda a nossa célula, né? Então, ela faz com que os itens que formam ali o interior da célula fiquem contidos, né? Ela vai
promover isso, ela também promove a seleção do que consegue entrar e sair. Claro que a parede celular vai acabar participando disso também, mas isso é uma característica típica de membrana. A gente tem aula de membrana plasmática aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês, tá? E aí, pessoal, essa membrana, como ela tem a parede celular do lado de fora, ela acaba recebendo uma proteção extra, que não vem dela, né, mas sim da parede. Mas ela vai ser esse revestimento da nossa célula. Agora, tudo que está pro lado de dentro da membrana, né, da membrana para dentro, vai ser citoplasma. Então, citoplasma, muita gente acha que é o líquido que está ali. Não. O líquido vai ser o citosol, mas o citoplasma vai ser tudo que está pro lado de dentro, organelas, estruturas que estão ali e também essa estrutura aquosa, né? Não chega nem a ser um líquido propriamente, então vai ser esse citoplasma. Nós temos também os ribossomos. Os ribossomos, eles estão representados com pontinhos aqui, eles sempre vêm dessa maneira nos desenhos, né? E eles também aparecem aqui, ó, nessa estrutura rosa, que é o nosso retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, os ribossomos, eles vão ser estruturas que podem estar soltas ou acopladas nessa organela. E eles são os responsáveis por fazer as proteínas da nossa célula, tá? Então, são muito importantes. Na nossa e na vegetal também, né? Então, eles vão ter essa função. Daí nós temos o citoesqueleto, né? O citoesqueleto, ele vai ser formado por várias estruturas proteicas, né? De microtúbulos, por exemplo, que vão dar a estrutura da célula. Então, ele vai ajudar a sustentação, a organização, movimentação de coisas que precisam se deslocar dentro da célula, né? A gente representa sempre com esses fiozinhos assim, essas linhazinhas, mas é isso. Bom, pessoal, agora indo para o lado esquerdo aqui da nossa imagem, né? De cima para baixo, vamos lá, ó. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, né? Que ele vai ser essa nossa estrutura cor-de-rosa aqui, ó, que ele consiste em vários compartimentos, é como se fosse uma tubulação dentro da célula, tá? Então, ele vai ter várias ramificações, estruturas assim, e a gente vê que o roxinho aqui, pessoal, o retículo endoplasmático liso, ele tem os mesmos formatos, mais ou menos, né? Só que o liso, ele tá mais externo, e o rugoso, ele fica mais pertinho do núcleo, tá? Esse rugoso, ele também pode ser chamado de granuloso ou granular, tá? Pessoal, como ele tem ribossomos, é por isso que ele se chama rugoso ou granuloso, ele vai ter a função de síntese proteica. Mas, além disso, como ele tem esses caminhos, nessas bolsas, esses tubos, ele acaba servindo como um local de transporte de substâncias dentro da célula. Assim como o liso, tá? Os dois vão ter essa função. Então, eles vão acabar sendo como se fosse o encanamento ali da célula. Eu sempre gosto de ressaltar, pessoal, que esses desenhos, né? O que eu fiz aqui, ou os que vocês veem em apostilas, em sites e tudo mais, são representações. Eu sempre aconselho vocês a olharem imagens de microscópio eletrônica, que deem para ver as organelas, para vocês se familiarizarem. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? Se vocês quiserem, vocês me falam. Então, a gente tem que se familiarizar com as estruturas, porque elas não são exatamente do jeito que a gente desenha aqui, né? Afinal, é uma ilustração. Mas, por que eu tô falando isso também? As quantidades de coisas não são essas, tá, pessoal? Não quer dizer que você viu aqui, vai ter essa quantidade de retículo, vai ter 3 mitocôndrias, vai ter 2 cloroplastos. Não, isso é uma representação. A quantidade de organelas varia muito de acordo com a função da célula, porque a gente sabe que tem células especializadas em cada órgão para fazer coisas diferentes, né? Então, as quantidades vão mudar um pouco aí. Inclusive, isso cai muito em vestibular, né? E aí, pessoal, voltando agora para as funções, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso e liso, ambos vão servir como via de transporte. O rugoso, por ter ribossomos acoplados aqui nele, ele vai fazer proteína também. E o liso, já aproveitando, ele é responsável por fabricar lipídios, gorduras, tá? Então, mais um nutriente aí para nossa célula. Pulei o núcleo, mas vou voltar aqui para ele, né? O núcleo vai ser aquele local onde a gente tem o DNA, o material genético da célula, né? Então, vai ser esse local como se fosse a central de comando ali da nossa célula. E ele tem poros, né? Porque, afinal de contas, ele faz trocas com o ambiente celular. Tem moléculas que entram, moléculas que saem e tudo mais, tá? Vamos aqui para o nosso complexo de Golgi. O complexo golgiense, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, né? O complexo de Golgi, ele tem um formato um pouco parecido com os retículos, só que ele é mais curvado e geralmente ele se volta assim para o lado externo da célula, para as bordas da célula, né? Geralmente ele se volta para a borda da célula. Por quê? Porque a sua função é secreção celular. Então, ele vai produzir
vesículas, bolsinhas, são essas bolinhas aqui que eu coloquei pertinho dele, que vão empacotar materiais que precisam sair da célula. Então, quando a célula precisa liberar um material, pode fazer essa via aqui, tá? E aí, pessoal, o complexo de Golgi, ele recebe materiais, por exemplo, proteínas dos ribossomos do retículo, ou então lipídios do outro retículo liso, e ele empacota, ele organiza isso para fazer essa secreção celular, tá? Daí o glioxissomo a gente já falou, e vamos para a última, mas não menos importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela vai ser responsável pela produção de energia na célula, tá? Então, ela é a organela responsável por isso. Agora, uma questão que é curiosa, interessante, e que eu também pretendo fazer um vídeo aqui para vocês, é a questão da teoria da endossimbiose, que é o quê? Tem uma teoria que fala que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles eram originalmente seres independentes, e eles foram absorvidos pelas células e acabaram se tornando organelas. Por que que isso existe? Porque tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm DNAs próprios, RNAs próprios e ribossomos próprios, ou seja, eles funcionam como uma microcélula mesmo dentro da outra. Então vejam que a célula vegetal ela vai ter 3 DNAs diferentes, o dela, lá no núcleo, o das mitocôndrias, dentro da mitocôndria, e os dos cloroplastos, tá? Então é uma coisa aí, uma curiosidade para vocês. Se vocês quiserem aula de endossimbiose, deixem nos comentários, ou se tiverem outras sugestões, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, de dar um curtir no vídeo, compartilhar com seus amigos que estão aí estudando, e eu te vejo na próxima. Tchau!